Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Mais uma live da maratona da inteligência emocional. Boa noite para quem está entrando. Boa sexta-feira para todo mundo. Espero que a semana tenha sido produtiva, muito positiva. Boa noite para quem está entrando. Hoje, nossa terceira live sobre a maratona, da inteligência emocional. Deixa eu colocar aqui a frase para colocar para vocês. Muito bem. Bom, hoje, terceira live da maratona, Comecei essa maratona há 3 semanas atrás, E a primeira live, todas estão disponíveis no meu IGTV, então quem não conseguiu assistir as outras e tiver interesse, fiquem à vontade. Na primeira live eu falei um pouco de comportamento, como controlar e entender os nossos comportamentos, que é muito importante. Na segunda live eu falei um pouquinho de como controlar também as emoções negativas, que sempre acontece aí da gente ter que lidar com esse tipo de emoção. Não tem só as emoções positivas para lidar, a gente tem que lidar com as negativas também. E hoje o bate-papo vai ser como controlar a sua ansiedade, tá? Então fiquem à vontade para comentar, perguntar. Todos estão me ouvindo bem, me vendo bem, não está travando, está tudo certo? Só coloca um joinha aí pra mim, pra saber que tá tudo certinho. Certo. Então, como eu disse, as outras lives estão disponíveis, fiquem à vontade também para participar, comentar, dúvidas, eu estou à disposição também, tá bom? O que a gente vai falar hoje, Hoje a gente vai falar de como controlar a ansiedade. Nos dias de hoje, quem não é ansioso, Quem não sente essa ansiedade? Acho que todo mundo sente, E isso é uma coisa do ser humano, não tem como evitar. Mas o como é importante e o como a gente pode controlar essa ansiedade, Que a ansiedade faz parte das nossas emoções primárias, Então a gente tem que respeitar isso também. Então o que seria a ansiedade? Vamos explicar um pouquinho do sentimento. Cada um sente de um jeito, mas a ansiedade, de um modo geral, é um estado de medo, de apreensão, aquele mal-estar, insegurança e aquela sensação de que alguma coisa desagradável vai acontecer. Então, muitas vezes é o que nos mantém alerta, muitas vezes é o que nos incomoda um pouco também, Então, essa ansiedade, essa emoção, ela causa sensações diferentes para cada pessoa. Então, tem gente que não consegue dormir, tem gente que come muito, tem gente que não come, tem gente que sente taquicardia, Então, tem muitas sensações aí em volta dessa ansiedade. Suor nas mãos, sensação de que está sufocado, que falta o ar. Aí a gente pode dizer que se a pessoa tem esse sentimento, que sente essas sensações no corpo, fala que está em crise de ansiedade. E isso acontece muito, respiração ofegante, então perde-se o controle. Então, esse seria um estado da ansiedade, cada um sente de um jeito. Mas como controlar essa ansiedade? A maioria dos casos que eu atendo na clínica é de ansiedade. As pessoas estão muito ansiosas ou são muito ansiosas, Mas tem como controlar, tem como dosar, Primeira coisa que eu sempre falo, a terapia ajuda muito, então fortalecer o autoconhecimento por meio da terapia é muito importante. Então, se permitir a isso, a se olhar, a se acolher
E a terapia ajuda muito nesse processo, né? Então, vou dar algumas dicas para vocês. Então, para quem se considera aí uma pessoa ansiosa, prestem atenção, né? E se quiser dividir experiência, o que sente, fiquem à vontade, tá bom? O Carlos está falando aqui. Oi, Carlos, boa noite. Que além da terapia, o Tai Chi tem me ajudado muito. Que bom. A gente sempre tem que buscar alternativas para deixar a ansiedade de lado, ou pelo menos dar aquela amenizada. E a atividade física é uma das dicas que eu vou dar também. Então, o Carlos já está adiantando a dica aí para vocês, né? O Tai Chi, outras, né, técnicas, algum exercício físico mesmo. Então, atividade física de um modo geral. Tem gente que prefere fazer musculação, né? Alguma atividade física mais animada, né? Tipo dança ou até mesmo aeróbico. Yoga, né, parte do relaxamento. Então tem várias atividades físicas, ela é muito importante também para controlar a ansiedade, muito bom, é uma forma de extravasar a energia, né, e não deixar ela acumulada. Então, primeira dica, o Carlos já adiantou, muito obrigada, exercício físico de um modo geral, isso é muito importante, se exercitar. Devemos exercitar a mente e o nosso corpo também. Tem gente que gosta de correr, caminhar, né, fazer exercício físico de um modo geral, musculação, luta, né, arte marcial é bem bacana também. Enfim, muitas pessoas fazem aí o exercício que achar melhor. Então, além de exercitar o corpo, o fato de você fazer um exercício físico, uma atividade física, exercita também a mente e diminui o nível de ansiedade, né? A movimentação do corpo é muito importante. O se observar, isso é muito importante. O que seria isso, né? Identificar as minhas emoções, os meus sentimentos. Então, por que eu estou sentindo isso agora? Por que eu estou com medo? O que está gerando medo? O que esse medo gera em mim fisicamente? Então, é prestar atenção nos seus sentimentos. E isso faz com que você controle melhor suas emoções e o nível de ansiedade vai abaixar. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se permite a controlar essas emoções também, tá? Então, o se observar, o se acolher, o entender que cada um tem um tempo, um processo, cada um tem essa parte da superação com um tempo diferente. Então, entendimento pode ser diferente para um, para outro, mas o se observar é muito importante, tá? E esse se observar é muito no autoconhecimento. Terapia ajuda muito, tá? Quanto mais você se conhece, se entende, você mais conhece e entende os outros também. Então, automaticamente vai melhorar nas suas relações, todos os tipos de relações, tá? Uma outra dica, gente, irritação. Muitas vezes a gente se irrita por vários motivos, dentro de casa, com as crianças, enfim, no trabalho, no nosso ciclo de amizades, né? A gente fica irritado algumas vezes. E essa irritação, a gente tem que entender, né? Tem que ter um entendimento de que não dá pra gente ter controle de tudo, de todo mundo, de todas as situações. Então, cuida um pouco dessa irritação. Tenta relevar algumas coisas. Olha para aquela situação e pensa, o que eu posso fazer em relação a isso que está acontecendo comigo? Depende só de mim? Eu tenho controle total dessa situação? Então, usar muito da sabedoria, né? A reflexão. Sabendo que não dá para ter controle de tudo, então, será que vale a pena eu me irritar? E às vezes a gente se irrita por coisa tão pequenininha, né, que não vale a pena. Então, vê onde você está colocando a tua energia. Pensa um pouquinho nisso. Será que eu estou ficando irritada demais ou irritado demais com coisas que não vale a pena? Né? Então, usa a sua sabedoria, vê o que é possível fazer. O que for possível, faça. Né? O que não for possível, reflita um pouco, né? Veja se vale a pena passar por tudo isso. Então, essa
essa é uma ideia, né? Essa é uma reflexão muito bacana para fazer também, que vai ajudar no controle da ansiedade. O Carlos falou de atividade física, eu falei um pouquinho também. Muito perto disso, a gente pode falar da alimentação, muito importante também, né? Como que está a tua alimentação? Qual que é a qualidade da sua alimentação? Né? Eu tenho consumido alimentos saudáveis, como que está a minha alimentação? Eu tenho bebido muita água, né? A parte da hidratação também é muito importante. A gente tem que prestar atenção muito disso. Então, se hidratar bem, se alimentar com qualidade, né? E muitas vezes a qualidade, ela não é quantidade, né? Então, prestar um pouquinho atenção nisso. Bom, tudo isso está fortalecendo o autoconhecimento, que é muito importante. E a parte de se cuidar, né? O tempo. Quanto tempo você tem reservado do seu dia para cuidar de você? Pense nisso. E se cuidar, gente, pode ser qualquer coisa, sabe? É fazer uma coisa que você gosta de fazer, é ver aquele filme, é ouvir aquela música, é relaxar um pouquinho, sentar naquela poltrona que você gosta, é ler um livro, é cuidar da tua aparência. Então, poxa, como é que tá o teu amor próprio? Como que eu tenho me valorizado? Isso é muito importante também, tá? Organização. Organização é uma das coisas também que ajuda muito a gente a controlar a ansiedade. Quanto mais eu me organizo, eu consigo fazer as minhas coisas, menos ansiosa eu fico, porque eu vejo que as coisas estão adiantadas, as coisas estão planejadas, e isso é muito bom. Isso gera uma calma, uma leveza, e eu vou conseguir desempenhar as minhas atividades. Então, quanto mais organizado eu for, melhor. Né? Então, pense aí quem não consegue se organizar. Tem gente que fala assim, eu não tenho tempo para fazer tal coisa. Na verdade, tempo você tem. O que você não está conseguindo fazer é organizar o seu tempo. Então, pensa nisso, tá? Eu tô vendo aqui o pessoal de Vacaria acompanhando. Obrigada, Sananduva. Boa noite, meninas. Ansiedade pode ser definida como medo do que vem pela frente? Com certeza. E seria o próximo tópico, pai, de falar um pouco de como é importante a gente manter o foco da nossa atenção no presente. Então, quando a gente fica com a insegurança do novo, do medo, o medo que vem pela frente, a gente acaba sofrendo por antecipação. E o sofrer por antecipação gera uma ansiedade terrível. E eu tenho lido muito sobre isso, e eu vejo que a maioria das vezes a gente sofre por antecipação de coisas que nem acontecem lá na frente. Então a gente perde muito tempo, né? O nosso nível de ansiedade fica lá em cima, a gente se estressa, a gente não come direito, a gente não dorme direito, né? Então a ansiedade, sim, pode ser definida como medo do que vem pela frente. Só que se eu sou uma pessoa organizada, se eu planejo os meus passos, né? Se eu observo os meus sentimentos, minhas emoções, automaticamente eu não vou sofrer por antecipação e eu não vou ter medo, né, do desconhecido, porque eu estou preparada para isso. Quanto mais a gente se preparar, melhor. Mas ótima pergunta, pai. Outra coisa, né, além da organização, como que anda a tua qualidade de sono, né? O importante de dormir bem, de ter as suas horas de sono. Cada um tem o seu tempo de descanso, mas preste atenção nisso, porque quando a gente não dorme bem, o nível de ansiedade vai lá em cima, porque a gente precisa focar mais nas coisas, a gente está mais disperso, né? Então isso faz com que perca um pouco o controle. Então, dormir bem é muito importante, tá? A falta de planejamento pode gerar ansiedade? Com certeza. Entra aí na parte de organização, quando eu não sou organizado, quando eu não me planejo, né?
gera sim ansiedade. Eu não consigo ter ideia do que vai acontecer, mas se eu me planejo, eu tenho ideia do que pode acontecer, né? Por isso que eu falo que é sempre importante, às vezes, ter o plano A, B, C, D. Então, a falta de planejamento, sim, pode gerar ansiedade. A Renata está falando aqui, ansiedade é horrível. Sim, para quem sente, e é o que eu estava falando no comecinho da live, Renata, não sei se você pegou desde o comecinho. A ansiedade, de um modo geral, é aquele estado de medo, de apreensão, de mal-estar, de insegurança, aquela sensação de que alguma coisa pode acontecer, né? E isso gera muitas emoções diferentes em cada pessoa. Então tem gente que tem taquicardia, tem gente que se sente sufocada, sente aquela angústia. Então, dependendo da sensação que a pessoa costuma ter, é horrível mesmo. Porque a sensação que tem, às vezes, o aperto no peito, uma dor no peito. Às vezes as pessoas falam, Gabi, eu achei que eu ia ter, né, um infarto. E não, é ansiedade. Porque você vai no médico, você vai no hospital, você procura ajuda e o médico fala, não, você não tem nada. Clinicamente, fisicamente, você está bem, né? E hoje em dia muitas das sensações horríveis que a gente sente é da ansiedade e é totalmente emocional, né? Mental. Então a importância aí de falar da inteligência emocional, que é muito bom. Gi, comparar-se ao outro também pode gerar ansiedade, com certeza, porque quando a gente se compara ao outro, a gente se cobra muito, né? Isso gera muita ansiedade, né? Então, essa parte de comparar ao outro não é um bom caminho. A gente sabe o quanto isso pode atrapalhar, né? Gera ansiedade, aumenta a ansiedade, então não é uma sensação muito gostosa de sentir, né? Então, manter foco da atenção no presente. Então, eu comentei um pouquinho aí a pergunta do meu pai. A importância de focar no presente. Isso não quer dizer, gente, às vezes eu até falo para os meus pacientes, isso não quer dizer que você não deva planejar o seu futuro. Tem que planejar. Só que às vezes você está tão ligado no que vai acontecer ou no que você quer que aconteça daqui 1, 2, 3 meses, 1 ano, né? E acaba esquecendo de viver o presente. Você acaba sobrevivendo aos dias e não vivendo. Então, muitas vezes você chega lá no objetivo, olha para trás e fala, poxa, mas o que eu vivi até chegar aqui? Né? Tá tão no automático, tá tão focado no futuro que não vive o presente. E isso é muito triste, você vê que sobreviveu tanto tempo e não viveu as experiências que você poderia ter, né, vivido. Pior é quando alguém nos compara com outro. Ai, com certeza. Essa parte de comparação é tão complicada, né, gente? Porque nós somos seres únicos, não tem que comparar. Cada um sente de um jeito, cada um acredita numa coisa. O que faz sentido para mim pode não fazer para você e tá tudo bem. Então, essa parte de comparação é complicado, porque cada um tem a sua vivência, né? Cada um tem sua dor, cada um tem seu aprendizado. Então, comparar não é uma coisa muito boa, não, né? Evitar isso daí. Baixa autoestima e ansiedade andam juntas? Digamos que sim, né? Quando a gente está com a autoestima lá embaixo, quando a gente não está conseguindo potencializar o nosso amor próprio, isso gera sim uma ansiedade, pode gerar uma depressão também, porque a baixa autoestima é você não tá bem consigo mesmo, né? E isso não é só fisicamente. As pessoas acham que a baixa autoestima é só a parte física, né? Não, é emocional, enfim. Todas as vivências, né? Você se sentir para baixo. Então, com certeza, a baixa autoestima e a ansiedade andam juntas, sim. Além da falta de amor próprio. O quanto é importante a gente se amar, né, gente? Isso é muito importante. Sempre aperto essa tecla com os meus pacientes também. A falta de um propósito definido é uma das causas da ansiedade? Sim, falamos muito de propósito definido, que seria o propósito de vida de cada um.
é a sua missão de vida. Quando a gente não tem esse propósito, isso gera uma ansiedade, a gente tem uma incerteza, porque quando a gente faz uma coisa que a gente ama, a gente sabe que a gente está andando pelo caminho que a gente acredita, né? E você não ter um propósito é como andar no escuro, isso não é bom. Então, ter um propósito definido é muito importante e quem tem ansiedade, quem ainda aparece esse sentimento de ansiedade, tendo esse propósito e fazendo o planejamento, a gente consegue controlar ela também, tá? Sabe como eu controlo ansiosa? Não, peraí. Não entendi. Luísa, faz a sua pergunta de novo, só para eu poder entender certinho o que você está querendo perguntar, tá bom? Por favor. A ansiedade pode se transformar em depressão? Com certeza, né? Você ser ansioso demais pode sim ocasionar crises mais fortes e pode sim levar à depressão. E é uma coisa que acontece muito rápido às vezes, né? Então, por isso que é importante se observar, controlar as emoções, fortalecer o nosso autoconhecimento, né? Porque a ansiedade ela vem junto com a baixa autoestima, e isso vai juntando coisas negativas e pode sim levar a uma depressão. Bom, Luísa, só formula melhor sua pergunta que eu não consegui entender, tá? Enquanto isso eu vou seguindo aqui com o conteúdo, tá? Parte de meditação, tem muita gente que gosta. Ah, tá. Sabe como faço para controlar a minha ansiedade? Ah, tá. Você quer saber como que faz ou você quer dividir com a gente o que você consegue fazer em relação à sua ansiedade? Né? Que eu tô dando algumas dicas aqui, o quanto é importante a gente se conhecer, a gente fortalecer o autoconhecimento, né? O quanto a terapia ajuda, porque às vezes a gente não consegue fazer tudo sozinha e tudo bem. A gente precisa ter essa ideia também de que a gente não dá conta de tudo sozinha e a terapia nos ajuda muito nisso. Se alimentar melhor, dormir bem, atividade física, né? Se hidratar muito bem, ter um tempo para se cuidar, que é muito importante, tentar organizar ao máximo a tua rotina, né? Manter o foco da sua atenção no presente, não ficar passando muito para o futuro. Então, além dessas dicas que eu já dei para ajudar a controlar a ansiedade de vocês, eu vou falar um pouquinho agora da meditação. É muito importante, existem várias técnicas de meditação, técnicas de relaxamento, respiração, prestar atenção na respiração. Eu ensino para os meus pacientes também algumas respirações que ajuda muito em crise, né, em pico de ansiedade. E algumas técnicas alternativas, né, yoga, massagem relaxante. Tem gente que gosta, tem gente que, para algumas pessoas, correr é uma terapia, né? Então, essa parte de meditação, de relaxamento, pode ser importante, muito interessante. No YouTube a gente encontra aí várias técnicas, isso é muito legal, muito bacana. Eu tenho que pode ajudar. Meditação guiada ou sem ser guiada, e isso é uma coisa que acalma nossa mente também e ajuda a controlar a ansiedade. Parte de notícias, a gente sabe muita coisa que está acontecendo no mundo, enfim, muitas coisas não são positivas. Também a gente não pode ficar sem saber o que está acontecendo, mas pega as notícias principais, não fique vendo as mesmas notícias e muitas vezes não boas, né? Então, vê o jornal da manhã, o jornal da hora do almoço, o jornal da noite. É bom ficar informado? Mas modere um pouco essas notícias. Essas notícias podem te causar um pouco mais de ansiedade, né? No começo da pandemia, eu lembro de algumas pessoas que falavam: Gabi, eu não aguento ver televisão. Eu estava vendo televisão, eu estava ficando deprimida, né? Então, dá uma moderada. É importante saber o que está acontecendo, mas não precisa ver as mesmas notícias 1, 2, 3, 4, 5 vezes por dia. Isso acaba aumentando muito.
O Carlos está falando aqui, aromaterapia. Sim, aromaterapia, tem cromoterapia também. Gente, tem muitas terapias alternativas que ajudam muito no controle da ansiedade. Acupuntura, já fiz também, me ajudou muito, né? Então isso é muito interessante, buscar tudo o que ajuda, né? E acreditar que aquilo está te ajudando. Isso é muito importante também, se permitir aquilo, né? E preferir coisas leves, pensamento positivo. Conforme eu falei na última live, né? É importante, a gente passa por emoções negativas, mas é importante a gente manter o controle disso também, né? Então, quanto mais a gente se conhece, a gente controla as nossas emoções, mais a gente consegue controlar o nosso nível de ansiedade. Tem como não ser ansioso? Não tem, gente. Ansiedade todo mundo sente. O que a gente precisa ver é o quanto essa ansiedade está te atrapalhando nas suas atividades. Eu estou deixando de fazer as coisas, a ansiedade tem me travado? Aí é a hora de prestar atenção e ver o que você consegue fazer para ajudar, tá? Eu dei algumas dicas, são muitas dicas, né? Mas eu dei aí um pouquinho para vocês, o gostinho de como controlar a ansiedade. O antídoto para a ansiedade é a fé, o pensamento positivo no comando, com certeza. Alimentar pensamentos bons, positivos, construtivos, né? E a gente a gente recebe, né, a energia que a gente emana. Então, se a gente coloca coisa boa, positiva, a gente vai ter, né, de volta tudo isso também, tá? Bom, gente, mais alguma pergunta? Eu vi que muita gente está acompanhando. Queria agradecer aí a presença de todos vocês, pessoas novas aqui na live, que legal. Quem não conseguiu acompanhar as outras lives da Maratona Inteligência Emocional, todas estão gravadas no meu IGTV, né? Vou permanecer ainda as lives de sexta-feira, às 9 da noite, né? E durante essa semana eu passo para vocês qual que vai ser o tema da próxima live, tá? Então eu estou buscando alguns temas bem bacanas para a gente poder abordar, eu dar dicas para vocês, né? Fazer vocês refletirem também sobre o assunto, o como eu estou lidando, né, com a minha ansiedade, às vezes também associada à frustração, né? Então, ter essa reflexão mesmo, né, do que eu posso fazer para controlar, para sentir menos, para isso não me atrapalhar na rotina, tá bom? Bom, gente, então queria agradecer a presença de todos aqui na live, a participação, né, o pessoal que assistiu, muito bom estar aqui com vocês toda sexta-feira. Oi, Paty, só vim para dar um oi, deu tempo de você entrar um pouquinho, depois você acompanha, tenho certeza que você vai gostar muito. Bom, gente, então, gratidão pela presença de todos, espero que vocês tenham gostado das dicas aí de como controlar a ansiedade. Não é um bicho de 7 cabeças, mas depende de você, né? Se você se dedicar, se você realmente ter o controle das suas emoções, entender isso de uma forma amorosa, né? Se acolher, as coisas acontecem menos dolorido, né? Um pouco mais leve. É possível sim aprender no amor. É que a maioria das vezes a gente aprende na dor, mas aprender no amor também é muito importante, tá? Obrigada, gente. Gratidão pela presença de todos. Espero que tenham gostado e nessa próxima semana eu já vou divulgar o tema da próxima live, tá bom? Um ótimo final de semana para vocês e até a próxima live da Maratona da Inteligência Emocional. Um beijo!